Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Antes de continuar o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe os vídeos e comente para gerar engajamento, ok? Se você quiser ajudar financeiramente o canal, é robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Se você está tendo benefícios com nossos estudos, comente aí embaixo, né? Diga, Robson, a gente está aprendendo, né? Muito importante isso. Eu agradeço muito as pessoas que vêm, comentam, né? Perguntam. Dentro do possível eu procuro, né, explicar para elas, né, que como então a gente aqui no canal, a gente é um canal exognóstico. Por que exognóstico? Porque é um canal que analisa a gnose a partir dos documentos de Nag Hammadi, os escritos de Qur'an, as tabletas da Suméria, a Bíblia, o livro de Urântia, o livro de Kolbrin, tá? E dentre muitos escritores que a gente tem, né, tem o David Icke, John Lamblase, que estão mais ligados a esse aspecto. Tem o Mauro Blighino, que está mais ligado ao aspecto da Bíblia, junto com Paul Wallis, né? Paul Wallis, deve ser assim o nome. Tá? Tem outros e outros, né? Inclusive eu vou trazer depois aqui vou mostrar para vocês um livro, que é um e-book, que vocês podem adquirir com um amigo. Ele tem um conhecimento muito bom e vocês podem, se quiserem, né, adquirir o e-book dele, né, certo? Eu vou deixar também, eu vou tentar deixar fixado o endereço nos comentários, tá? Aí você entra lá, você vai ver, tem vários e-books dele, inclusive sobre gnose, tá bom? Muito bem. Quando nós falamos sobre a gnose e o modo como nós enxergamos o mundo, porque o gnóstico, uma pessoa desperta, uma pessoa que descobriu que ele tem um ser dentro dele, um ser, um outro ser, não é você, tá? Tem um ser vivendo dentro de você que se chama centelha divina, ajustador da mente ou mônada, né? Esse ser que está dentro de você, ele é uma partícula da luz do Uno, do Beatles, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente mostrar isso, né? Então, é tanto do papel que a gente até às vezes se perde aqui né? Aqui, ó. Então assim, isso aqui é o pleroma, plenitude.
Aqui vivem os eternos. Aqui vivia uma deusa chamada Sofia, que era a contraparte do Cristo. Ela gerou um ser chamado Yaldabaoth, que criou a matéria e criou o nosso mundo, o nosso universo. Ele é um arconte, um demiurgo, o arconte-chefe. No entanto, por ser filho de Sofia, ele soprou na criação do segundo e do terceiro Adão, ele soprou o hálito vital, né, que nada mais foi do que o poder de Sofia, que saiu dele e entrou dentro dos humanos. Esse poder chamado centelha divina, que alguns chamam de Cristo interior, né? Por isso nós chegaremos à Cristosfera, né? Nós estamos no Noosfera, a era do Espírito, a era do despertar. Não, sempre houve despertamentos ao longo da história, mas nós estamos dentro de um período em que nós estamos sendo chamados a acordar, porque durante muito tempo fomos enganados, manipulados pelos falsos deuses, pelos deuses intapsíquicos, tá? E me permitam dizer, né, que tanto o Yaldabaoth, como Enlil, como Javé, são a mesma pessoa. O Alá é o mesmo, tá? O Brahma é o mesmo. Por quê? Porque ele resolveu, por sua vontade própria, ser o único Deus. Então ele começou a se revelar em diversos lugares e grupos, e ele aniquilava os outros deuses, os outros Elohim, os outros Anunnaki, os outros arcontes. Enlil, Javé, Yaldabaoth, Brahma, Alá, Sakra, Samael, tudo é o mesmo ser. Ele detesta os seres humanos. A única coisa que ele gosta dos seres humanos é das energias que os seres humanos dão para ele através da adoração nas suas igrejas, ou através da dor, ou através do sacrifício, ou através do sofrimento, do medo, da morte. Tá? Então, esses seres se alimentam de você. Eles são parasitas. Então, quando alguém supostamente recebe uma entidade, essa entidade se nutre da energia dessa pessoa. E quando ela vai, ela leva boa parte dessa energia. Né? Então precisamos ter muito, mas muita atenção nisso. Porque esse demiurgo, tá, ele vem dominando o nosso sistema Terra. E quando eu falar do sistema Terra, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Sistema Terra, é só olhar o vídeo anterior. Eu vou, né, que a gente explicou lá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, tá?
Vamos lá. Sistema Terra, né? Então, quando você... Tá? Vou pegar bem daqui, que eu quero pegar alguns detalhes de algumas imagens, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente aqui fala sobre algumas coisas, olha só. Temos aqui, o planeta ele não é assim, nunca foi assim, não é perfeitinho assim. Isso aqui é uma Photoshop, tá? Produzido por uma inteligência artificial. Eu já expliquei como é que a Terra é, tá? Vou passar, porque uma das coisas que o Ptolomeu e Aristóteles acreditavam era que a Terra ela era envolvida por várias camadas chamadas esferas, tá? Várias esferas. Vamos seguir aqui, tá? Não era parecido com isso, claro, evidente, tá? Mas eu estou mostrando algumas coisas para que a gente vá esclarecendo, né? Para vocês. Então ele acreditava num sistema muito bem planejado que ele chamava de a Terra estacionária, tá? E ele pensava que a Terra era esférica, como todo mundo pensa, tá? Certo? E ela era rodeada de várias esferas que se entrelaçavam, sendo que havia um mundo abaixo da Lua, que era feito dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e acima da Lua era feito pelo éter, tá? Certo? Muito bem. Vamos lá. A gente vai vendo aqui algumas coisas. Vou tentando mostrar isso para vocês, ok? Isso não tem nem comparação com o que a gente está dizendo, mas dá uma ideia do que é que nós queremos falar a vocês, tá? Certo? Então, as esferas, olha, a Terra está aqui, e aí havia várias esferas, ó, ok? Tá? Até chegar às esferas, né, do Pleroma, etc, etc, tá? Mas a Terra é exatamente esférica porque se pensa que a Terra é assim em virtude das camadas que existem em torno dela. Mas ela é praticamente um geóide, ok? Certo? O que dá impressão de que ela seja esférica é a atmosfera da Terra, tá? Certo? Então a Terra, né, ela é o centro do sistema solar e não o Sol, tá? E todos os outros, tá? Astros errantes estão dentro do processo atmosférico da Terra. Mas, Robson, como é que pode? Não pode. Não pode acontecer isso, né? Tem muita gente que fala isso. Ah, não pode ser. Bem, então, você devia se perguntar, sinceramente, como é que pode a NASA dizer que a Lua está dentro da atmosfera da Terra? E aquele astrofísico grandão,
vou falar o nome dele não. Ele já disse várias vezes que se acredita até que a atmosfera da Terra vai muito além da Lua. E vai. E vai. A atmosfera da Terra não tem 6 camadas, 7 camadas, tem muito mais. Tá? No entanto, a 7ª camada da atmosfera da Terra chega até Saturno. Tá? E essas camadas, essas 7 camadas, são as dimensões psíquicos ou psíquica, né? Diríamos assim, moroncial, né? É a dimensão almática moroncial da Terra. Após Saturno, continua as esferas, as camadas, que são já dentro das esferas fractais ou espirituais ou astrais, como alguns gostam de chamar. Ok? Assista o vídeo anterior para você entender. Né? Porque eu sempre gosto de dar continuidade. Né? Então, a Terra, por que a Terra é tão cobiçada? Tá? Você vê que há várias camadas e tudo mais, aqui é uma figura muito interessante, mas por que a Terra, gente, ela não pode acabar? Porque se ela acabar, todo o sistema Terra vai ser destruído. E não só os humanos habitam, os seres humanos habitam numa camada da Terra. Existem outras camadas da Terra habitadas por outros seres. Alguns muito benevolentes, outros nem tanto, tá? Outros têm polaridades tanto negativa como positiva, ok? Os seres que estão muito mais no campo da polaridade positiva estão dentro da dimensão fractal, dimensão da luz, que é o pleroma. Tá? De onde nós recebemos esse ser que está dentro de nós. Nós somos grávidos. Você está entendendo? Nós estamos emprenhados desta natureza, deste ser que está dentro de nós, vivo, querendo acordar, querendo despertar, querendo fazer a gente enxergar as coisas como são, querendo mostrar para nós a verdadeira realidade, querendo dizer para nós, olha, vocês não são daqui. Esse ser, essa centelha, ela vai se unir ao nosso espírito e no momento do desencarne é criado um corpo chamado corpo de luz ou corpo de ressurreição ou corpo de glória. Tá? Numa linguagem assim bem... Mas é um corpo altamente tecnológico, muito mais avançado que o corpo bioeletroquímico que nós temos agora. Você está dando para entender? Por que nós estamos falando sobre o caminho do despertar? E quando a gente começa a despertar, é por isso que a Terra ela é o centro, não por ela mesma. A Terra é o centro
Porque o homem é o centro da Terra. Os humanos. Os terráqueos. Então a Terra é o centro do nosso sistema solar. O homem é o centro da Terra e a centelha divina é o centro do homem. Você entende? Você entende essa conexão? Nós estamos dentro da nosfera. O que é a nosfera, Robson? A nosfera é o tempo do despertar, do acordar. Eu tenho a plenitude da luz. Eu tenho a plenitude da luz. Porque esse ser que está dentro de nós, ele não é nós. Ele vai se fundir a nós. Por isso que é importante o despertar. Porque esse ser, ele não é nós. Ele vai se fundir ao nosso eu, ao nosso espírito, nos possibilitando ter um novo corpo, o corpo de ressurreição, para que a gente faça a nossa assunção. Eu sempre falo de ascensão, né? Agora eu vou usar o termo assunção. Por quê? Porque é ele que vai nos levar de volta à casa paterna. Que não é o céu do Jeová, do Alá, do Brahma, do Enlil, do Yaldabaoth, que são seres enganadores, usurpadores, que sabendo que nós temos este poder dentro de nós, que quando você assiste o filme A Aproximação, os seres vão dizer para o rapaz que eles estão pesquisando os humanos, porque os humanos têm uma aura dentro deles, que é um negócio estupendo. Aí eles dizem, mostram a imagem de Jesus e perguntam, vocês conhecem esse homem? Aí disse, é Jesus. Mas por que vocês estão procurando ele? Ele disse, porque ele é o elo. Ele é o elo. Entende? Esses seres que vivem nas outras esferas, nas outras camadas, muitos deles nem sequer têm essa aura de luz. Essa centelha divina. Esse pedaço da fonte. Está me entendendo? E eles, quando chegam à Terra, eles ficam preocupados. Porque eles veem a gente como nós somos de fato. E nós não vemos a nós como nós somos de fato. É? Então, vamos continuar aqui para que eu continue essa reflexão com vocês. Então, a Terra, ela tem, olha, várias camadas. Tá? Vamos entender assim. Né? Passar mais um aqui. Né? Olha aqui, ó. A Terra tem várias camadas aqui, ó. Ok? Vamos passar mais um. Olha aqui, ó. Vocês estão percebendo? Ó. As várias camadas da Terra, né? É meio estranho
Mas é mais ou menos assim que nós temos que imaginar, tá? E as camadas da Terra vão até o núcleo aqui, esse centro, que seria, diríamos assim, o pleroma. Eu estou usando muita simbologia, né? Mas é para descrever para vocês que uma imagem, pedagogicamente, ela reflete muito mais. Olha aqui, ó. Talvez aqui a gente tenha até uma visão melhor, tá? Aqui, ó. Até a atmosfera a Terra e a atmosfera da Terra, está em inglês, tá? Então você vai vendo aqui, olha, as diversas camadas, né? Seu ponto culminante aqui, vamos chamar isso aqui de pleroma, né? Vamos chamar isso aqui de pleroma. Mas, ó, tá? Olha aqui, ó. Aqui a Terra, ó. Esse geóide aqui, né? E aqui as camadas, ó. Várias camadas da Terra. Assim como existem camadas a nível horizontal, existem camadas a nível, tá, vertical. Tá? Então, ó, ok? Estou mostrando essas imagens para que a gente entenda isso aqui, tá? Aí, aqui está escrito, mas a gente não vai conseguir ler, porque as letrinhas são pequenas demais, ok? Olha aqui, ó. Né? Então você imagina que essas camadas, a Terra está bem aqui, vamos supor que a Terra é essa base aqui, tá? E essas diversas camadas aqui, ó, até chegar aqui, ó, certo? Sendo que tudo está ao redor da Terra, porque a Terra é o centro, e o centro da Terra é o humano, e o centro do humano é Deus, é o Theos, é o Bitos, o Pai incógnito, que está presente em nós através da centelha divina. Ok? Tá. Então é isso aqui que a gente está estudando, ó, o caminho do despertar. Tá? O caminho do despertar. Eu mostrei várias imagens no vídeo passado. Então eu acredito que você já deu para dar mais ou menos uma entendida. Ok? Tá? Então a Terra tem várias camadas aqui, né? E várias camadas assim. Ok? Certo? Então, nós estamos numa parte aqui, mas existe ainda muita coisa oculta que ainda não é nos possível ver em virtude da nossa da nossa dificuldade nesse despertar, e porque os nossos criadores tentaram e manipularam o nosso DNA para que nós não tivéssemos a habilidade que eles têm. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos aqui. Como os gnósticos, tá, têm sua própria visão do que a Bíblia chama de pecado. Por sinal, os gnósticos não chamam de pecado, eles chamam de um erro, não dos humanos, mas um erro do nosso Criador. Eles consideram supérflua a morte expiatória de Jesus. Estão corretíssimos, tá? Por que eles estão corretos? Porque eles vão dizer que se o homem não pecou, que quem pecou foi o demiurgo, então a morte de Jesus não tem sentido nenhum. Então nós vamos pegar aqui as visões do estado gnóstico, né? Cerca de 100 depois de Cristo. Jesus de Nazaré não nasceu
é de uma virgem, mas veio de José e Maria como filho, como todos os outros homens, só que ele era mais justo e mais sábio. Então, primeiro, vamos lá. Em outros vídeos eu já falei e vou repetir. Jesus, ele é um aeon, tá? Ele é uma emanação, ok? Que foi colocado no seio de Maria. Foi colocado no seio de Maria. Tá, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos ver se já vai aparecer aqui. Então eu vou mostrar isso aqui, que é uma... Estava por aqui, né? Mas nós vamos já descobrir. Tá? Vamos aqui no... Aqui. Então nós vamos pegar aqui, ó. Ele era... Então vamos pegar aqui a imagem que eu quero mostrar para vocês. Certo? Que é de Valentim, né? Como os valentinianos pensavam, né? Gnosticamente, como é que eles viam, né? A natureza dos seres. Está aqui. Então aqui, ó, vocês vão observar, né? Olha aqui, ó, que bem aqui embaixo, ó, Jesus é Jesus. Está aqui, ó. Por quê? Porque ele vai ser a energia emanada de todos esses aeões, tá? Certo? Porque o Bitos e a Sige, que é o pai e a mãe, a mente e a verdade, tá? O Logos e a Zoe, aqui, ó, a Eclésia e o Antropos, quer dizer o homem, ok? Ele vai ser o resultado de todas essas aqui, ó. Por isso que tudo vai convergir para ele, tá? Então Jesus, ele não é um ser qualquer, ele é uma emanação do pleroma. E ele foi colocado, tá, de forma artificial no seio da Virgem Maria. Tá? Ele foi colocado artificialmente no seio da Virgem Maria. Tá? Então, portanto, eu vou mostrar também uma outra coisa. Ok? Eu vou tirar esse aqui, que esse daqui deve estar bem por aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar algo aqui muito interessante para vocês, que é talvez a coisa mais incrível que nós vamos estudar. Então, pera lá, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá. Tudo com paciência se conquista. A gente tem que ter calma para que a gente possa fazer o nosso estudo. Então, vou mostrar uma coisa aqui que muita gente vai se assustar, tá? Mas é uma visão muito interessante, tá? Tomara que eu encontre, porque é muita imagem, muito
né? E eu guardo todas essas coisas com muito carinho, né? Porque, tá? Mas eu quero mostrar que parece-me que eu vou encontrar algo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem a ver com isto aqui, tá? Vamos ver. Se for, a gente vai mostrar. Não, não é, tá? Então vamos lá. Também não é isso. Tá, Jesus, né? Vamos ver aqui, porque aqui tem uma explicação muito bacana sobre a origem de Jesus, tá? Sobre a origem de Jesus, tá? Porque para dizer para vocês o quanto as pessoas às vezes deturpam essa questão de Jesus Cristo, tá? Gente, tá meio enrolado aqui, porque é muita coisa e eu não preparei antes para mostrar para vocês, tá? Toda a descendência de Jesus, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas assim, tá, vamos falar sobre, né, a descendência de Jesus Cristo, né? Então tem muita coisa interessante sobre a origem de Jesus, tá? Que é algo fundamental para a gente estudar, tá? Mas a gente não está conseguindo encontrar, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Vamos lá. Eu vou passando aqui ligeirinho só para a gente aqui. Então tá, aqui encontrei. Então eu vou pegar aqui. Primeiro, quando você fala sobre Jesus Cristo, existem várias concepções sobre Jesus, tá, pessoal? Os gnósticos tinham divergência entre eles. Marcion de Sinope disse que Jesus nem sequer nasceu. Ele desceu do céu já com uns 30 anos de idade em Cafarnaum e já foi ensinar na sinagoga, tá? No Evangelho do Senhor, que é elaborado pelo Marcion de Sinope. Outros acreditavam que Jesus tinha nascido normalmente, era filho de José, com Maria e tal e tal. Outros acreditavam que Jesus era filho só de Maria, mas tinha tido uma intervenção. Outros diziam que Jesus recebeu ali o Cristo no momento do seu batismo. Então, em primeiro lugar, o que nós, exognósticos, pensamos? Jesus, ele foi colocado de forma artificial no seio de Maria, tá? Por quê? Porque ele não era um ser terreno, mas ele precisava se tornar terreno. Ok? Enquanto nós humanos, tá, vamos nos deificar
através da centelha divina, a centelha divina se humanizou através de Jesus. Tá? Porque a centelha divina não é nossa substância, ela é uma substância do pleroma. Ela é um ser dentro de nós. Esse ser, se a gente cultivar, despertar, nutrir, ele se unirá ao nosso espírito, formando um outro corpo chamado corpo de ressurreição. Ok? Então presta atenção que Jesus, ele tem a ver com a história dos arcontes, tem a ver com a história dos Elohim, tem a ver com a história dos Anunnaki. Prestem atenção. Tá? Importante isso aqui. Então, quando você pega a Bíblia, que você vai lá no Evangelho de Lucas, tá? Você vai no Evangelho de Lucas lá, tá? Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 1, aí você vai no anúncio, né? Aí diz assim, no 6º mês, presta atenção, o anjo Gabriel, daqui a pouco vocês vão se assustar com essa figura chamada Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Mariam. Entretanto, entrando o anjo onde ela estava, disse, Pai, seja contigo, e tal, eu vou dar uns pulinhos aqui. Então o anjo disse, Mariam, não temas encontrar-te graça perante Elohim, ou melhor, perante El. Essa seria a palavra. Encontrar-te graça perante El. Tá? Pois conceberás e darás um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho de El Elyon. E, preste bem atenção agora, e Javé, que é o Yaldabaoth, que é o Enlil, tá? Yahvé Elohim lhe entregará o trono de seu pai Davi. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. De quem Jesus é filho? É filho de El Elyon. Quem seria El Elyon? Tá? Ou quem seria Elyon? No panteão sumério. Jesus foi filho de Jeová. Primeiro disseram que Jesus era filho de Jeová, depois disseram que Jesus era o Jeová encarnado, que é uma mentira. Jeová queria, sim, era que Jesus fizesse o que ele queria. Jeová é o Enlil. Então, quem é esse El Elyon?
ou este Elion, o mais alto, porque não quer, não, a palavra Altíssimo está errado. É aquele que está no mais alto, que quer dizer, isso não é um nome, é um título. Esse ser estava numa alta estatura de comando. Jesus era filho de um Elion, quer dizer, de um ser que estava acima de Jeová, acima das outras divindades, dos outros arcontes, dos outros Elohim, dos outros Anunnaki. E Jesus, portanto, era assim maior do que Jeová. Mas aí, vamos orar aqui. Olha aqui. Ó. Enki, ou Ea, era o deus sumério das águas. Símbolo de Enki, peixe. Símbolo do Enki, peixe. Número do Enki, 40. Então, portanto, a era de peixes e a era de aquário era o governo de Enki. Então, bora lá. Aí você vai dizer, nossa, vamos ver o que vai sair daí. Aí, ó, o Enki, tá? Prestem atenção, o Enki, olha aqui, tá? Ele vai se tornar Jesus. Por quê? Porque ele é filho só de Maria aqui, ó. Prestem atenção nisso aqui. Agora, Maria teve com José, mas por que Enki está aqui? Porque Enki é a consciência que vai entrar no seio de Maria para se tornar Jesus. Ou, se você quiser, Enki é o pai de Jesus. Ele é o Elion, que está no comando mais alto. Então aqui está Maria. Olha só. E Jesus vai ter uma descendência com Maria Madalena, no qual vai gerar Josefes, tá? Josefes, que é Ramatel, tá? Eles são de uma descendência, olha só, em que Maria, Jesus, Maria Madalena, tudo que está dessa cor aqui, eles são descendentes, todos são descendentes aqui. Esse aqui é o José de Arimateia, tá? Que vai gerar um Josué. Mas vamos ficar aqui. Tem Tamar, tem o Jesus 2, o justo, tá? Todos originários daqui, ó, dessa raiz aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí o José, Maria com José, vão ter filho, tá? Olha só. Os filhos aqui de José e Maria são Simão, José, Judas, Mari, tá? Mari Jacob, Joana e Sara Salomé. Olha aqui, ó.
Aí tem aqui, ó, James, o justo. Ramatel, quer dizer, José de Arimateia. Olha aqui. Tá? Quem era José de Arimateia? Era o Tiago, o justo. Tá? Lázaro e Salomé tiveram Ana. E eles vão gerar, gente, uma prole que vai se proliferar, olha aqui, ó, até chegar a vários descendentes até os dias de hoje. Mas o que eu quero mostrar para você é que Enque é o pai de Jesus. Enque é a consciência de Jesus. Porque há muita similaridade entre Jesus e Enque por causa dos símbolos que são usados para aplicar a Jesus e que eram aplicados a Enque. Ok? Tá? Muito bem. Tá? E aqui diz assim, essa é uma visão de uma escola agnóstica. Jesus não nasceu de uma virgem, mas veio de José e Maria. José não é o pai de Jesus. Tá? Que eu já mostrei lá. Maria, como aí nasceu de Maria como um filho de todos os outros homens, só que ele era mais justo e mais sábio. Evidentemente que Jesus era justo e sábio. Tá? Depois do seu batismo, o Cristo, tá? O revelador por Deus, o revelado enviado por Deus, não pelo demiurgo, mas por Deus, desceu sobre ele do poder onipotente, tá? Deus, na forma de uma pomba. E depois disso, ele, o Jesus em quem o Cristo havia entrado, proclamou o Pai desconhecido, ou o Pai incógnito, tá? Essa é uma visão que muitos têm, de que quando Jesus foi batizado, veja bem aqui a figura, olha aqui, ó, tá? Aí acontece isso aqui, ó. Aí Jesus, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui no momento do batismo, olha aqui, ó. O que é que acontece? O Espírito, o Cristo, aqui, ó. Olha aqui, ó. O Cristo desce sobre Jesus. Aqui, ó. Ok? Aí Jesus se torna o quê? O Cristo. Tá? E Jesus, se tornando o Cristo, aí morre na cruz. Olha só o que acontece aqui, tá? Jesus morre na cruz aqui, ó. Olha aqui, ó. A mando de Jeová. Tá? Aí Jesus se torna o quê? Uma centelha divina. Tá? Mas aonde que está o desacordo? O desacordo está em que Jesus era filho de Enque, ou, segundo alguns, ele era o próprio Enque. Tá? Ele era o próprio Enque. Porque o que acontece? Primeiro tornaram Jesus um profeta, um justo, um sábio. Depois tornaram Jesus um filho de Deus. Depois tornaram ele Deus. O grande problema foi que Jeová ficou profundamente decepcionado com... Quem era Jeová? O Enlil. O Enlil ficou com raiva porque ele se sentiu golpeado. Né? Porque você vê
que lá em Lucas, o que acontece? Javé, que é o Enlil, entregará o reino, o governo, tá? Da casa de Jacó. Quem havia dado o governo da casa de Jacó ao Jeová? O Elion. Né? O comandante dos Elohim começou a dividir, né? E disse assim, ó, aqui, ó, toma a tua parte, toma a tua parte, toma a tua parte, toma a tua parte. Ok? E deu a Javé, que é o Enlil, o Jeová, né? Toma aqui a casa de Jacó. Ele nem deu todos os semitas e nem todos os hebreus. Ele deu apenas a casa de Jacó. E agora ele estava sendo obrigado a entregar a casa de Jacó a Jesus. A Jesus quem? Filho de Enque, ou ao Enque. Tá? Jesus não nasceu sozinho. A outra coisa importante aqui. Jesus nasceu e ele era, tá? Gente, isso é muito importante. Deixa eu ver onde está isso aqui. Será aqui que está? Ó. Jesus, olha aqui, ó. Ele nasceu gêmeos, Jesus aqui, de James, que é também chamado de, né, diríamos assim, Tomé e Dídimo são nomes para designar gêmeo. E os apócrifos vão dizer que ele é gêmeo. Tá? Que ele era parecido com Jesus. Eles eram gêmeos unicarne. Tá? Então nasceram dois aqui, e não só um. Isso dá para perceber, inclusive, a diferença das histórias contadas em dois evangelhos, no de Lucas e no de Mateus. No de Lucas, Maria vai pegar o menino, vai levar lá no templo, vai apresentar, a mulher vai rezar, o Simeão vai fazer um monte de profecia, e papapá, e papapá. Lá em Mateus, ele vai fugir, eles vão fugir lá para o Egito. Ok? Então, a pergunta que vocês talvez estejam fazendo é: Jesus então era um Anunnaki? Não. Jesus era uma... Vou voltar aqui, porque senão os camaradas não entendem. Né? Depois tem gente perguntando um monte de bobagem para mim aí. Ó, Jesus era um Aeon. Tá? Ele era a plenitude do pleroma aqui, ó. Tudo foi em Jesus. Só que essa consciência, esse ser Jesus, tá? Ele vai nascer de Maria a partir de um pai chamado Elion, que nada mais, nada menos é o Enki. Ok? Então Jesus, ele não era o Logos, ele não era o Nous e ele não era o Cristo. Mas ele concentrava nele toda a energia do pleroma.
Ok? Então veja, estou ensinando coisas aqui que muita gente entraria em choque, em parafuso. Mas como nós estamos no tempo do despertar, a gente tem que falar. Tá? Então, foi separado. Então, quando Cristo, né, proclamou o Pai desconhecido, tá? Conhecimento, pregação da gnose, foi isso que Jesus fez. Mas, finalmente, o Cristo, o revelador, foi separado de Jesus, o ser humano terreno, e Jesus sofreu e experimentou a ressurreição, tá? Morreu e experimentou a ressurreição. Mas o Cristo, o revelador, permaneceu como um ser espiritual sem sofrimento. Isso está escrito em Irineu, tá? Então Jesus, do Evangelho de Tomé, quem é o Tomé? É o dito gêmeo de Jesus, tá? Jesus e Tomé são irmãos gêmeos. Mas Robert, me diz aí, isso não pode. Tu acabou de dizer que Jesus é um aeon. Agora tu está dizendo que nasceu dois gêmeos. Segundo alguns estudiosos, e eu vou discordar, mas eu vou citar, segundo alguns estudiosos, na verdade, Enki e Enlil nasceram juntos. Porque o Enlil está sempre na perseguição contra Enki. Então teria nascido junto. Eu discordo. Tá? Eu creio que houve esse nascimento duplo, tá? Porque aí teve uma intervenção humana. Lembrem que Eva teve também dois gêmeos, Caim e Abel, nasceram só de uma vez. Tá? Caim, filho da serpente, e Abel, filho de José. Depois José teve 7, mas tá? Quando ele teve relação com Eva, Eva já estava engravidada do outro cidadão. Pode acontecer? Pode. Quem disse que não pode? Tá? Então, quando você pega, né? Quando você pega, em matéria de tecnologia tudo pode, gente. Você pode ter até 10 filhos, só que ninguém consegue, né? Mas a tecnologia avançada é capaz de colocar até 2, 3 filhos no seio de uma mãe. Você vai ver daqui a pouco, você vai se assustar, né? Aqui diz assim, olha, Jacó, servo de Alahá, que Jacó é Tiago, tá? Jacob é Tiago, tá? Servo de Alahá, e do Marã, Yeshua Mishká, as 12 tribos dispersas entre as nações, paz. Né? Aí ele vai dar todas as... ele vai falar um monte de coisa, mas ele mesmo vai se identificar como irmão de Jesus. Depois tem os gnósticos têm o Evangelho de Tomé, em que vai ser falado isso exatamente. Em que Jesus vai dizer, Tomé, agora que dizem que tu és eu,
Por quê? Porque eles eram realmente gêmeos. Tanto que Jesus foi para um canto, teve com Maria Madalena relações, e teve todo... Né? E o Tomé, Jesus chamado Jesus Emanuel, né? E Tomé, preste bem atenção, Tomé, né, foi para uma outra região. Uma outra região. Há quem diga que Jesus foi filho de César, quando novo teria encontrado com Maria e tido relação com ela. Por isso o empenho de Pilatos em querer defender Jesus. E de que houve ali também um conchavo com os essênios para tentar livrar Jesus da morte da cruz. Tá? Então, por ele ser igual a Tomé, Judas acabou entregando a pessoa errada. No escuro ele achou, não soube identificar direito, que é, se você tem gêmeos idênticos, como é que você vai identificar? Então, ele foi e beijou em quem? Em Tomé. Aí passou por toda aquela situação. Quando eles perceberam que era a pessoa errada, eles resolveram colocar quem na cena da morte? Simão Cirineu. Simão Cirineu. E aí Simão Cirineu vai, mas não morre na cruz também. Por que não? Porque os essênios prepararam uma bebida, deram lá para os soldados botarem na boca dele. E aí colocaram na boca do cara para o cara adormecer. E como ele estava ali, diremos assim, em muito sacrifício, o que é que acontece? O soldado furou do lado exatamente para tirar a água que estava se acumulando no pulmão. Baixaram o Simão Cirineu, curaram, trataram dele, né, e depois mandaram ele embora. E ele foi morar na Índia. Tá? Ele foi morar na Índia e lá ele morreu. E tem até o túmulo dele lá, mas ele lá na Índia foi tomado como sendo Jesus. Prestem atenção nisso. Então é importante a gente perceber as diversas histórias, porque algumas delas fazem sentido de fato. Existe uma comunidade no Japão, uma cidadezinha, aonde tem um túmulo de uma pessoa chamada Izukiri, que eles, segundo informações, juram que é Jesus, mas que possivelmente seja, na verdade, o irmão gêmeo de Jesus, o Tomé, que mudou de nome. Enquanto que Jesus teve os filhos com Maria Madalena, que gerou toda uma prole, que é por isso que é chamado de sangue graal, sangue real. Tá? Ok? Tudo bem. Agora presta atenção nisso aqui. Ele diz assim no Evangelho de Tomé: bem-aventurados vós, solidários e escolhidos, porque encontrareis o reino
você vem dele e irá, consequentemente, voltar lá novamente. Por quê? Porque todos nós, olha aqui, ó, essa figura aqui, ó. Todos nós, aqui, ó, temos o quê? A centelha divina, tá tudo aqui, ó. Então nós vamos voltar para onde? Para o reino da luz. Aqui, ó. Mas, por quê? Porque esse ser que está dentro de nós é um ser vivo. Ele não é um parasita arcôntico. Aqui que está o problema. Porque quando nós não alimentamos este ser, chamado centelha divina, expulsamos eles da nossa vida por causa da nossa ignorância, quem vem para cá se chama um arconte que vai ser um parasita da nossa energia. Então, quando você desperta, quando você acorda e deixa a centelha divina se unir ao seu espírito, então você tem a vida eterna, chamada Zoe, a vida plena. E aí você alcança o despertamento e você é levado para o pleroma, passando pelas camadas, tá, da Terra, pelas esferas, lembrem disso, né? Que se você não despertar, você não vai entrar aqui no paraíso, que é a sua primeira morada, tá? Você vai ficar preso aqui na esfera dos arcontes, do Cronos, do Javé, Jeová e Aldabaoth, Enlil, e eles vão forçar você a voltar a se reencarnar e ficar preso em correntes de reencarnação. Tá? Preste atenção nisso. Tá? E esse é um ensino que você só vai encontrar aqui nesse canal. Tá? Como já foi mencionado, o desprezo dualista dos gnósticos pela matéria levou a um estilo de vida ascético ou libertino. Tá? Mas, na verdade, foi uma vida ascética. O que é ascético? É aquela pessoa que pratica exercício, de jejum, oração, etc, etc, tá? Certo? A convicção gnóstica entre o bom Deus, olha, preste bem atenção, entre o bom Deus, tá, e o mundo terreno, havia seres intermediários que governavam o mundo. Olha aqui, ó, governavam o mundo. Os colossenses agora sentiam que haviam servir esses poderes angélicos para que não pusessem em perigo a salvação das suas almas de luz, impedindo-as, por exemplo, de entrar no reino do Deus da luz, após a morte física do ser humano. Tá? Então, Paulo vai falar sobre a adoração dos anjos e tudo mais. Agora vocês vão se assustar aqui. Prestem atenção. A Terra, olha aqui, é uma armadilha. Como armadilha? Um anjo, parte 1. Aqui eu gostaria, diz o escritor do artigo, de apresentar um diagrama da ordem secreta DG, DI, tá, que eu não vou nem, né? Explica que e descreve a Terra, tá bem? Tá? E todo o sistema solar como uma armadilha para os anjos, porque isso aqui também é uma ideia. O mundo, tá, divino real é um mundo de luz. Nossa alma divina completa vive nele, em harmonia com tudo o que existe.
Mas há um lugar escuro neste mundo de luz. Havia dois seres. A ordem os chama pelos nomes de Satanás ou Satanael, que é o mesmo que vai ser Saturno, e que é o mesmo que vai ser Yaldabaoth, é o mesmo que é o Enlil e é o mesmo que é o Jeová. Tá? E tinha um outro que trabalhavam juntos, eles trabalhavam juntos, olha. Tinha ele aqui, o Satanael, que é chamado Satanás, e Gabriel, olha aqui o Gabriel. Um atrator armou uma armadilha que atrai essa alma de luz divina. Tá? O funcionamento da armadilha não explicado aqui em detalhes, mas podemos imaginar uma situação de sedução que promete uma vantagem para o anjo divino. Mas também um grito de socorro fictício que usa bem do anjo para derrubá-lo. Se o anjo estiver preso, sua alma será destruída e dividida. Como resultado do esmagamento traumático da alma, o conhecimento do mundo divino da luz é amplamente perdido. Surge a divisão da consciência em consciente e inconsciente. Preste atenção aqui o mundo, olha aqui, ó. Tá? Aqui, esse aqui seria o mundo da luz, né? Vamos supor assim, ok? Aí tá aqui, ó, o Satanael e o Gabriel. Tá? E eles estão o quê? Nesse domínio aqui, ó. Ok? Esse é o mundo aqui, ó. Aqui tá a Terra, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui tá a Terra aqui, ó. Então você tá vendo as esferas? Ok? Que eu já falei. Agora presta atenção que eu mostrei aqui já para vocês isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem é que tá aqui governando a atmosfera terrestre? Suriel, Gabriel, Eratote, Micael, Rafael, Tabaote e Andel. Os ofitas diziam, olha, esses seres aqui estão governando aqui a atmosfera. E esses outros aqui estão governando aqui as regiões que vão até a região de Urano. Tá? Prestem atenção. Eu já expliquei no outro vídeo lá. Senão a gente fica repetindo muito a mesma coisa. Ok? Então preste atenção. O Gabriel não é esse anjinho bom que você está pensando, não. Tá? Ele é um ser que está a serviço, e ele não é masculino, ele é feminino. Então, você sabe que o que ele faz com a Maria, né? Já pensou uma jovem de entre 16 e 17 anos ser obrigada a engravidar? Que o cara vem lá e diz, olha, tu vai ser mãe e acabou-se, ele vai ser filho de El Elyon e nós vamos fazer aqui o que mandaram. Tá? Entendeu? Com Maomé, o que é que ele faz com Maomé? Ele manda Maomé escrever o Alcorão, sendo que Maomé era analfabeto. E manda ele recitar várias vezes as sutras, sendo que Maomé era gago. Que ser bom é esse aí? Então ainda tem gente que cai nessas armadilhas, né?
As partes desassociadas de diferentes mundos e experiência estão envolvidos em várias tarefas artificiais, em vários planetas e luas, em parte como uma forma de vida baseada em silício, mundos, né, em si, ou também na Terra, como uma forma de vida de carbono, mundo C, tá? Então preste atenção. Esses seres, eles têm a base de vida em silício em outras camadas, tá? Da Terra, certo? Outras esferas, ok? Que envolvem a Terra. Eu já mostrei isso aqui, certo? Então você imagina isso aqui. As várias esferas que vão circulando a Terra. Tá? E aí estão todos os planetas envolvidos e alguns seres têm a sua vida baseada no silício e outros no carbono. Aqui na Terra, por exemplo, tem seres que têm a vida alimentada a partir do elemento químico carbono. Tá? Presta atenção no que está sendo dito aqui, porque isso aqui é muito importante para você entender o que está acontecendo no mundo de hoje. Tá? As partes da alma do anjo passam por experiências que não fazem parte do divino, mas de uma realidade demoníaca. A vida nessa matrizes de experiência segue os roteiros da armadilha dos anjos. A luta do bem contra o mal é essencial. As seduções e intimidações demoníacas, os conflitos, as experiências, as frustrações, a carência, a busca do amor verdadeiro, etc. Nessa armadilha dos anjos, sempre os bons vencem. Os demônios fossem derrotados e o amor os tornasse realidade, o roteiro seria alterado. Os maus prevaleceriam novamente e o ciclo vicioso começaria, significando isso a ordem, tá? Aí, para deixar claro, Jesus, aliás, caiu da armadilha e se tornou parte da armadilha, mas o Cristo é a saída. Depois de entrar em contato com essas informações, tá? Levei 10 anos, o escritor está dizendo, para realmente entendê-la. Você deve permitir que esse tempo antes de começar a discutir, tá? Antes de começar a discutir. Aí, aqui, ó, a verdade sobre Gabriel, parte 2. Aí, nós vamos para o vídeo aqui, tá? Neste artigo, gostaria de me basear nas impressionantes descobertas da ordem tal que ele cita aqui, tá? Essa ordem transmitiu os seguintes conhecimentos desde a sua criação. A Terra e a humanidade estão sob influência da manipulação da mente. Essa influência é global e afeta quase todos os que vivem aqui. 3. Mesmo as pessoas que supostamente conseguiram escapar dessa manipulação permanecem presas a uma segunda matriz de manipulação, embora seja muito diferente do mundo do normal, ainda é uma ilusão. Prestem bem atenção nisso. Essa influência é controlada por um plano cujos habitantes são chamados de anjos, tá? Anjos, demônios, extraterrestres ou etc. pelos humanos. Então, aquilo que você chama de demônio, de anjo, de extraterrestre, tudo é a mesma coisa. Na verdade, são tudo extraterrestres. Tem nada a ver com anjo. Esses seres são difíceis de serem reconhecidos pelos humanos. Mesmo quando são notados, seus motivos são difíceis de entender. Para uma pessoa como eu,
em uma formação acadêmica completamente normal e também um diploma de psicologia, essas explicações são obviamente um desafio. Afirma-se que nada do que vemos, pensamos e sentimos é correto, mas que ao invés de vivermos em um mundo verdadeiro, vivemos em um mundo manipulado pelo controle da mente e da alma. No entanto, continuo a transmitir o conhecimento da ordem. Sétimo, um anjo caído, posando como um benfeitor da humanidade, desempenha um papel especial entre as entidades que manipulam as pessoas. Ele se aproxima das pessoas de vez em quando e lhe transmite mensagens manipuladoras. Ele também intervém diretamente nos processos mentais das pessoas que visita. Os nomes pelos quais ele é conhecido pelas pessoas são Gibrai, ou Gibril, que é assim conhecido no Islã, e Gabriel no judaísmo e no cristianismo. Gabriel não é um homem ou um gênero neutro, mas um anjo feminino. Ele está a serviço de Sataniel. Quem é Sataniel? O Satanás, que nada mais é do que Saturno. Quem é Saturno? Cronos. Quem é Cronos? O Jeová Enlil e Aldabaoth. Tá? Certo? Vamos terminar aqui. Isso agora não é apenas um desafio, mas um teste crucial para o pensamento e os sentimentos humanos normais. Tá? 13º, a tarefa diabólica de Gabriel é semear a discórdia entre os homens e dividir a frase dividit et impera. Quer dizer, a gente dividido, povo dividido, gente dividida, eles imperam, tá? Dividir para imperar. Ele faz isso repentinamente com o mesmo esquema de manipulação, tá? Então, ele apareceu a Maria, ele apareceu a várias pessoas. Por quê? Porque ele está a serviço, ele é um arconte. Tá? Para a gente encerrar, volto a repetir, ó. Ele está bem aqui, ó. Ele é um arconte, está aqui, ó. Gabriel. Tá? Então, portanto, ele é um ser feminino e não masculino. Ok? Então, veja, nós não podemos cair no engano, na mentira das religiões, na mentira das falsas espiritualidades que aí estão. De gente que está dizendo nitidamente no YouTube, o Gabriel, o Miguel e não sei o que tem mais, esses seres são seres enganadores, impostores. Não são seres fractais e não são seres do pleroma. O que é que eles querem? Eles querem nos manter preso na Matrix. Por quê? Porque eles não querem que o ser que está dentro de nós acorde, que alguns chamam de Kundalini. Esse ser se chama centelha divina, o ajustador do pensamento, o eu divino, a mônada divina que está aqui dentro de nós. Nós estamos estamos engravidados dele, emprenhados deste ser, que veio até nós por meio de Sofia, a deusa, tá? Que é a mediadora, que está no reino do meio. Então, meus queridos, eu tenho a plenitude da luz em mim. Eu tenho a plenitude da luz em mim. Eu tenho a plenitude da luz em mim. É esse o caminho do despertar. Não adianta a gente cair nessa ilusão de falsas espiritualidades que estão sendo montadas, que nada mais é do que sair de um simulador e cair em outro simulador. Porque a única coisa que os arcontes não querem ter é perder.
a única coisa que Enlil e Aldabaote não quer perder, por que eles ficaram com raiva de Jesus? Por que Enlil, Jeová, se empenhou em matar Jesus, em calar Jesus? E depois, o que acontece? Eles manipularam tudo para Jesus se tornar um Deus, para ir para o panteão, para que outras pessoas fossem escravizadas. Judaísmo, islamismo, budismo, sintoísmo, não sei o queísmo, bibibismo, tudo é criação desses seres arcônticos que querem manter o controle da Terra, porque a adoração, o sofrimento, a morte, a dor, tudo isso é alimento para estes seres. Por isso, o centro do nosso sistema solar é a Terra. E o centro da Terra é o antropos, é o homem. E o centro do homem é a centelha divina. É o Deus incógnito. É a deidade verdadeira. Por isso eu digo, meus irmãos, aproveitem enquanto é tempo de que a gente está aqui dando aula, se sacrificando. Eu sei que muita gente assiste, nem liga, não colabora com o canal, não deixa like, não faz nada, mas tudo bem, a gente vai cumprir a nossa missão aqui, porque eu tenho certeza que muita gente está acordando e está olhando o mundo com um olhar diferente. E amanhã você vai acordar diferente. E amanhã você vai acordar diferente. E no outro dia mais diferente. Até que estejamos todos na plenitude do Pai, na plenitude do Uno, na plenitude do Inefável. Forte abraço e até o próximo vídeo.